Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. Bom dia a todos os colegas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário. O bater de um coração é uma complicada orquestra fisiológica e se os músculos e tendões são os instrumentos, então o ritmo é o maestro. Para um leigo, a função de um maestro pode parecer secundária, mas para um cardiologista ela é fundamental. Hoje, para nos falar sobre o que acontece quando o coração está fora de ritmo, temos connosco o colega Manuel Monso, cardiologista veterinário e doutorando em ritmologia veterinária. Como estás, Manuel? Tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Não sei se vou estar à altura dessa introdução, mas pronto, vamos a isso. Eu esmerei. Estou a ver que sim. Manuel, hoje vamos falar sobre a ritmologia e, a bem da compreensão desta conversa, creio que seja importante começarmos por uma breve descrição sobre a anatomia e fisiologia básica do coração. Algo que ajude os nossos ouvintes a recordar aquilo que aprenderam nos tempos da faculdade e perceberem o que é que vem a seguir. Podes fazer as honras? Sim, pronto, eu não sou particularmente muito inteligente e, portanto, sempre preciso de exemplos patetas para perceber as coisas. São estes exemplos patetas que eu depois também acabo por transmitir a alunos e informações. Alguns ficam a olhar para mim como do género deste tipo, não se toca, e outros até conseguem usufruir um bocadinho disso. Neste sentido, diria que o coração é como se fosse Portugal, que é aquilo que eu digo sempre. O batimento começa no norte, no porto, que é a onda P, e que implica a depolarização dos átrios, das aurículas dos átrios, e essa viagem do norte começa a seguir para o sul até que chega em Lisboa. Quando chega a Lisboa, como sempre, existe a ponte 25 de Abril, existe a ponte Vasco da Gama, que está sempre a empatar o trânsito completamente, e, portanto, existe uma pausa, que é o espaço PR, o tempo que faz desde que existe o estímulo elétrico até que a contração das aurículas consegue pôr todo o sangue nos ventrículos, quer seja pela diástole ventricular, quer seja pela sístole atrial. Depois de passar a 25 de Abril, começa o feixe de Is, que é a zona da A2, e que nos vai levar para o sul de Portugal. Os ventrículos vão transmitir o impulso para o sul de Portugal, para os ventrículos, quer seja pela costa, quer seja pelo interior, e, portanto, será o QRS, a contração ventricular. Portanto, neste sentido, aquilo que eu digo é que a anatomia de condução do coração é como Portugal. Do norte, faz uma pausa na 25 de Abril e a partir de aí vai para os ventrículos, vai para o sul. A cardiologia no coração de um motar, claramente. Num tempo em que a imagem tem tido especial protagonismo, permitindo-nos um diagnóstico morfológico muito bom, seja através das ecocardios, do ataque, da fluoroscopia, parece-me que a questão das arritmias cardíacas às vezes fica um pouco em segundo plano para a maioria dos colegas. Estamos a subdiagnosticar as arritmias nos nossos doentes? Sim e não. Sim, estamos a subdiagnosticar algumas arritmias porque a verdade é que a tecnologia para datar e para realizar um holter a um cão nem sempre tem sido fácil. O primeiro holter pesava quase 1,5 kg. O primeiro holter, de facto, era um computador quase gigante e as pessoas estavam ligadas ao holter, mas não se mexiam. Os holters seguintes funcionavam como uma cassete. Para os ouvintes, se calhar mais novos, não sabem o que é uma cassete, façam um Google, vão encontrar. Pronto, mas era como uma cassete. Portanto, eram consideravelmente grandes e pesados. Se eu colocasse isso a um gato, basicamente eu não tinha um gato, eu tinha uma carpete de um gato que não se conseguia levantar com aquilo às costas. Se vão procurar, por exemplo, um artigo de 2009 de Wendy Aware com holter em gatos, vão encontrar que o holter estava o paciente com um colete de V-trap e que depois havia os fios do holter embrulhados com V-trap e estava o gravador à parte do gato. Portanto, era como se o gato tivesse uma trela e o holter estivesse a passear o gato. Portanto, uma coisa, como podem imaginar, muito prática. Mas eu acho que eu até acho que não é aí que nós as subdiagnosticamos, porque quando estás a falar do holter, isso quer dizer que pela auscultação já alguém suspeitou de uma arritmia. Não E eu parece-me que muitas vezes o problema passa nesse passo básico, que é nós não temos o ouvido muito treinado, a maior parte dos clínicos, para apanhá-las na auscultação.
Sim, é verdade, mas também temos que ter noção de que as arritmias que estão presentes, que são óbvias, que são evidentes, o veterinário muitas vezes pode não saber o que é que está a auscultar, mas que está a auscultar alguma coisa que não é normal, não é. E então aí cabe, mais uma vez, o especialista, porque esse paciente acaba por ser referenciado para a cardiologia, para fazer uma ecocardiografia, para fazer o que quer que for que o veterinário considerar adequado. Pronto, e encontramos aí um diagnóstico. Começamos logo aí o caminho diagnóstico. O problema são quando são arritmias paroxísticas, isto é, arritmias que não estão presentes quando o veterinário ausculta, mas que ao mesmo tempo comprometem o estado de saúde do paciente no dia a dia. Aquele labrador que tem taquicardia atrioventricular ortodrómica reciprocante, aquele gato que tem bloqueio atrioventricular de terceiro grau paroxístico, etc, etc. Aquele paciente que tem taquicardia ventricular paroxística, fazemos uma ecocardiografia, está normal, fazemos um Holter e vemos que está completamente descompensado e que temos que tratar. Portanto, passa um bocado pela noção não só das arritmias de, ok, isto não é normal, vou mandar, não preciso saber exatamente o que é, mas sim que preciso saber o que é. Ou, no mínimo, saber o que é que se está a passar. Mas também as arritmias paroxísticas, que, ok, tenho um paciente que desmaia, ecocardiografia está normal, posso ficar descansado? Não, tenho que investigar a parte de ritmo, se calhar. E aí com o Holter. E aí é muitas vezes com o Holter e com o monitor de eventos, porque às vezes o Holter, uma arritmia, um paciente que desmaiou 6 vezes, agora mesmo tive um paciente que desmaiou 6 vezes em 6 meses, portanto desmaia uma vez por mês, sempre em exercício intenso. Fez um Holter de 24 horas, nessas 24 horas não foi fazer um passeio intenso, tenho um Holter completamente normal. Posso dizer que é uma arritmia? Sim, posso. Posso confirmar que é uma arritmia? Não, não posso. Continuo com uma suspeita. Portanto, eventualmente teremos que fazer um Holter de uma semana, ou um monitor de eventos, ou então fazer, tipo, provas de esforço e fazer, ok, eu vou fazer um Holter de 72 horas, mas tu, nessas 72 horas, tens que fazer correr o sacana do cão até que caia para o lado, ou esteja prestes a cair para o lado, para eu poder dizer, não, isto não é uma situação de ritmo. O que é o monitor de eventos? Um monitor de eventos é uma espécie de pendrive que se insere subcutaneamente e que grava determinados parâmetros de eletrocardiograma durante um mês e às vezes durante um ano. Esse nunca vi. Não é muito frequente porque basicamente o problema deste tipo de situação, deste tipo de equipamentos é que são todos realizados com base em software humano. E então, se eu vou dizer, detecta-me frequências cardíacas superiores a 200 batimentos por minuto, se calhar vai-me detectar um exercício normal. Ou detecta-me determinado tipo de parâmetros, se calhar não vai ter muita sensibilidade para detectar. Portanto, este tipo de monitor de eventos em medicina veterinária ainda não estão optimizados. O meu primeiro contacto foi em Itália, obviamente estagiando com Santilli, com Roberto Santilli, que é um dos deuses da arritmia. Vi, entretanto, depois em Inglaterra, Pedro Oliveira e outros portugueses que são também incríveis em termos de arritmologia, também começaram a utilizar, e agora em Portugal temos a oportunidade de utilizar, mas ainda não temos casos que justifiquem o custo significativo de fazer este tipo de situação. Uma incisão pequenina, põe subcutâneo, ou é com um aplicador? É com um aplicador, quase como se fosse um microchip, só que obviamente não é um microchip, depois levam um agrafe cirúrgico. É sempre bom ouvir destas novidades, eu também não conhecia, e isto leva-nos à nossa próxima pergunta, que é que o estetoscópio conta com mais de 200 anos desde a sua invenção por René Laennec, o ECG está agora a fazer 130 anos desde a sua criação pelo holandês Willem Einthoven, o que lhe valeu um prémio Nobel, bem mais tarde, em 1929, e até mesmo o Holter é de 1960. Norman Holter, sim senhora. Precisamos de algo mais para diagnosticar corretamente arritmias? Sim. Ou está o diagnóstico das arritmias parado no tempo? Não, não está parado no tempo, vai continuar a evoluir. Em termos do Holter, devo dizer que graças ao professor Potes, ofereceu-me um dos primeiros Holters criados por Norman Holter. Tenho em casa um Holter desse tipo. Emoldurado? Não é emoldurado, mas está quase num altar onde o meu filho não chega, porque por enquanto parte tudo. Mas sim.
o Holter é o início. O Holter é o início. Há uma quantidade de informação que nós vamos, cada vez vai... O desenvolvimento do software, o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial que nos permita perguntar, inteligência artificial, analisa-me este tipo de padrões. O que é que eu posso esperar disto? Porque nós estamos a arranhar um bocadinho a normalidade. E estamos a definir um bocadinho a normalidade. E há uma quantidade de parâmetros que entram dentro do que se considera normal e que se calhar já não são normais, são pré-normais. O dia que nós possamos utilizar, por exemplo, o análise da variabilidade da frequência cardíaca para estadiar ainda melhor doentes com insuficiência mitral ou doentes com cardiomiopatia dilatada, prestes a entrarem em insuficiência cardíaca congestiva, onde a variabilidade da frequência cardíaca muda, vai nos indicar uma série de padrões. E esse tipo de padrões permitir reconhecer, estadiar e controlar melhor esses pacientes. E essas ferramentas, por enquanto, não conseguimos fazê-las, não conseguimos utilizá-las de uma forma muito manual, porque os softwares têm limitações, e a verdade é que a maior parte dos softwares de Holters são, como eu digo, um bocado soviéticos. Parece que pararam a evolução lá na União Soviética, não é? Não, ainda não estão super otimizados para ecrã tácteis, ainda não estão super otimizados para aquela tecnologia do zoom in, zoom out, inteligências artificiais e coisas assim do género. E são softwares de medicina humana. Fazer um Holter a um gato com um software de medicina humana é um pequeno pesadelo às vezes, porque conseguimos ter QRS de 2, 3, de 0.2, 0.3 milivolts, de 1 milímetro, 2 milímetros, e ao mesmo tempo que temos alterações da linha base. Sem uma inteligência artificial, por exemplo, para limpar esse ruído e para selecionar o que é que nós queremos analisar, a parte estatística da variabilidade da frequência cardíaca por enquanto, não é uma realidade. Portanto, temos muito ainda por onde crescer. O facto de poder fazer monitores de eventos especiais para a medicina veterinária com softwares de detecção melhores, ligações para o telemóvel de forma em que não temos que chegar a casa com uma station que nos permita descarregar os dados e enviar para o médico, senão que o médico possa receber um alarme e ver no telemóvel em tempo real, que é tecnologia que já se está a utilizar em medicina humana. Porque, ao fim e ao cabo, o ECG acaba por ser muito reconhecimento de padrão. Exatamente. Que é aquilo em que a inteligência artificial é extremamente eficaz. Exatamente. Deduzo que a base de dados disponível seja muito menos homogénea do que na humana, não é? Tem muito mais variabilidades, sim, mas a inteligência artificial, neste caso, é capaz de se vir a tornar uma ferramenta fundamental. Sim. Sobretudo para o padrão da variabilidade da frequência cardíaca, para o estudo do nodo sinusal e da estimulação do nodo sinusal e de porquê que a variabilidade da frequência cardíaca é como é, não é? Portanto, nesse sentido. E esse é um mundo apaixonante completamente. Porque eu tenho tido a noção, ou se calhar é só a impressão minha, que nestes últimos tempos a principal evolução tem sido uma evolução de praticalidade. Agora podemos ter o ECG no telemóvel e temos elétrodos sem fios que se põem, mas não me parece ter havido assim uma grande revolução até agora à chegada da inteligência artificial. Sim e não. Não é só a inteligência artificial. Acho que a grande revolução tem sido o tamanho das gravadoras Holter. O facto de antes ter uma gravadora Holter que pesava 1 kg e agora mesmo ter uma gravadora Holter que é do tamanho de um cartão de crédito e da espessura de um telemóvel faz com que de repente eu possa colocar um Holter a um gato com muita facilidade, não é? Depois, o dia que nós consigamos ter fios ou patches que se adaptem bem ao tórax de um gato, fazendo com que a sujeição ou sustento deste equipamento seja mais confortável para gatos. Eu customizei um colete e criei um colete para a realização de Holter em gatos, onde se calhar 6 de cada 10 ou 7 de cada 10 gatos têm uma mobilidade mais ou menos normal durante a metade do dia, mas outros gatos diretamente não se mexem porque é baseado num colete, daqueles coletes pós-cirúrgicos normais, não é? E que nós sabemos que aquele gato ou aquela gata com OVH metemos o colete e há os que não se mexem e há os que fazem uma vida normal. Portanto, exatamente estamos nesse ponto. Eu já percebi que os Holters nos gatos são um desafio, tá? Já vi que é uma coisa que te dá dores de cabeça. Não. Que ideia. Sim. Falando agora mais concretamente sobre arritmias,
Queria-te pedir que escolhesses 2 ou 3 arritmias para cães e 2 ou 3 para gatos que consideres particularmente importantes para falarmos e para os colegas estarem alerta. Vou-te pedir que deixes de fora as arritmias das ressuscitações cardiopulmonares, porque existe uma pergunta sobre isso específica mais à frente. O que é que escolherias e porquê? Sim, basicamente no cão a arritmia mais frequente, mais reconhecível é a fibrilação atrial. Ok? E sobretudo porque está muito associada à dilatação cardíaca, quer seja por uma insuficiência cardíaca congestiva derivada de uma insuficiência mitral, quer seja por uma insuficiência cardíaca congestiva derivada de uma cardiomiopatia dilatada. Aparece uma dilatação de átrio grande e temos uma fibrilação atrial, que é uma taquicardia supraventricular irregularmente irregular e, de facto, a arritmia mais frequente em cães. Ok? Pronto. O reconhecimento deste padrão e o reconhecimento de que temos que agir, que temos que referenciar e o que é que temos que fazer é essencial e, sobretudo, percebermos que, ao contrário do que na medicina humana, não fazemos o controlo do ritmo, não transformamos esse ritmo em sinusal, fazemos um controlo de frequência. Mais uma vez, a ferramenta Holter, graças a Brigitte Pedro e a sua equipa, que publicaram uma quantidade. A Brigitte, o doutoramento dela baseou-se muito, sobretudo, no controle da fibrilação atrial, tendo feito numerosas publicações, o estudo ORCA e por aí fora, onde consegue demonstrar que pacientes cuja frequência cardíaca média é inferior a 125 batimentos por minuto diários, têm um prognóstico melhor do que aquelas que têm uma frequência cardíaca superior a esses parâmetros. E como é que eu suspeitaria disso numa auscultação ou no ECG? Alterações da onda P a fibrilhar, não é? Numa auscultação, basicamente, é relativamente fácil suspeitar, porque existe uma descrição perfeita do que é uma fibrilação atrial. Shoes in the dryer. Sapatos na máquina de lavar. Blom, 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 blom. É irregularmente irregular. No ECG, sim, podemos ver oscilação da linha base ou não, dependendo do grau de dilatação que tenha o átrio esquerdo, dependendo da morfologia das ondas F que existem, sim senhora, mas sobretudo o que vamos ver é um espaço RR completamente irregular. Não existem dois espaços RR regulares com a mesma dimensão, com o mesmo tamanho. Isso é uma fibrilação atrial, uma taquicardia supraventricular irregularmente irregular. E é engraçado que seja aplicável a 2 fisiopatologias diferentes, as doenças cardíacas dos cães grandes e também dos pequenos, porque têm problemas geralmente muito diferentes. Exatamente, porque se nós percebemos o porquê que acontece. Acontece porque o átrio esquerdo dilata. Ao dilatar o átrio esquerdo, as células, é como eu pegar uma t-shirt e pôr uma t-shirt de quando era... Não é preciso ir muito longe porque tenho engordado para caraças. Mas... Bem-vindo à paternidade. Sim, completamente, dá botes. E a barriga dá jeito para assentar o puto quando o levas no colo. Exatamente. Não é? O braço direito fica mais musculado a dar com ele ao colo. Exatamente. Eu vou rodando do esquerdo ao direito, que nunca gostei da simetria. Mas sim, a verdade é que por uma t-shirt de há 5 anos atrás e de repente ver que rebenta pelas costuras. Isso é um átrio esquerdo dilatado e no momento no que rebenta pelas costuras, obviamente que a transmissão do impulso, se eu rebento todas as estradas que vão entre o Porto e entre Lisboa, obviamente o impulso não pode gerar da mesma maneira. E então começam impulsos a gerar-se no Porto, outros em Viseu, outros em Coimbra, outros na Guarda, outros no Bussaco, whatever. E de repente temos um 25 de Abril que está a tentar filtrar a maior quantidade de impulsos possíveis, onde só passam os mais rápidos, ou neste caso os mais chicos espertos. É como aquele fulano que vai na faixa que está bloqueada e a última da hora faz upsi e passou primeiro antes do que ninguém. Isso é um impulso de fibrilação atrial. Umas vezes funciona, outras vezes não. Se eu estou na faixa que é normal, não passa ninguém que se tenha armado em chico esperto. Pronto, basicamente isso é uma fibrilação atrial. Um ritmo irregularmente irregular. Qual é que é a origem? Uma distensão atrial gigante, seja pela causa que for. Okay. É? Escolhe outro. Outro. Que seja importante. É importante, são as taquicardias ventriculares, mas como vamos falar disso posteriormente, escolheria uma arritmia que não é uma arritmia, mas que sim é uma arritmia, que é o ritmo idioventricular acelerado. O que é o ritmo idioventricular acelerado? É quando a frequência cardíaca começa a descer e, de repente, o pacemaker toma controle da situação. Voltamos ao nosso exemplo.
o porto deixa de trabalhar. E, portanto, deixam de sair ondas pés, deixam de sair caminhões do Porto, caminho de Lisboa, para ir ao Algarve. E a junção atrioventricular, portanto, o 25 de abril, e neste caso a Almada, também deixa de trabalhar e deixam de enviar caminhões para o Algarve. Então, em alguma parte do Alentejo, em alguma parte da Costa Vicentina, de repente alguém se lembra de que tem que sair caminhões para iniciar lá. Pronto. Eu estou a começar a entrar mesmo dentro desta metáfora do país. Isto afinal até resulta. Eu acho que funciona. Eu sou muito burro e eu preciso disto para perceber as coisas. E como funciona para mim, penso que pode funcionar para outras pessoas. E neste momento, se tu começas a ter caminhões sair de uma zona que normalmente não saem muitos caminhões, o que é que vai acontecer? Vai sair mais devagar. Portanto, tu tens uma coisa que parece que é um ritmo ventricular e que parece completamente ventricular, mas que não é maligno. É o que te está a manter o paciente vivo. Não venha do sítio certo. Não venha do sítio certo, porque os sítios certos, seja pela razão que for, não estão a trabalhar suficientemente bem. Seja porque é um excesso de potássio, seja porque é um estímulo vagal absurdo, seja porque é um Addison, seja porque alguém apanhou uma pancada do Isso caneco. não é o que se chama o ritmo de escape? É um ritmo de escape, exatamente, mas neste caso tem um nome específico: ritmo idioventricular acelerado. Acelerado porquê? Porque a velocidade do pacemaker ventricular está entre 20 a 40 batimentos por minuto. E neste caso podemos ter um ritmo ventricular com uma frequência de 100, de 80, de 90 batimentos e que está a manter o coração vivo e que as pessoas confundem com uma taquicardia ventricular e começam a tentar suprimir esse ritmo, se está a suprimir o único impulso que está a manter o coração a bater. Mecanismo de proteção. Exatamente, está quieto. Está quieto. Portanto, não sendo uma arritmia super frequente ou sendo das mais frequentes, sim que me parece que é essencial, porque já perdi de conta a quantidade de vezes que me diz: tenho uma taquicardia ventricular, estou a espetar com lidocaína. É um ritmo idioventricular. Não toca, não mexe, investiga o porquê que isso está a ter que salvar a vida do O paciente. problema não está aí. O problema não está aí. O problema está na ausência de trabalho de Almada, junção atrioventricular, e o problema do trabalho do Porto, nódulo sinusal. E passando para os teus doentes favoritos, os gatos. Que dois é que tu escolherias para os gatos? Gatos. Gatos é um bocadinho... Voltaria a falar na fibrilhação atrial, mas não seja pela diferença essencial que existe em relação a cães. A fibrilhação atrial em gatos muitas vezes passa muito desapercebido, porque não há uma grande diferença com um ritmo sinusal de gato normal em termos de frequência e normalmente não se trata. Okay? Normalmente não se trata porque, se vais ver, a maior parte dos livros vão dizer um gato, se tu vais ver um artigo do Abbott em 2005 que fez telemetria em pacientes felinos em casa, no internamento e durante uma ecocardiografia, verás que está definido que uma ecocardiografia pode ter, durante a ecocardiografia, um gato pode ter uma frequência cardíaca entre 180 a 240 batimentos por minuto. Se vais ver quais é que são as indicações para tratar uma fibrilhação atrial felina, vão-te dizer quando a frequência cardíaca é superior a 240 batimentos por minuto. Portanto, nunca vais ter uma verdadeira indicação para começar a tratar uma fibrilhação atrial. Quando começas a tratar uma fibrilhação atrial em gatos, podes tratar com digoxina, 1/4 de comprimido cada 48 horas, que é uma coisa super, hiper, mega prática para um tutor, ou com diltiazem de libertação normal 3 vezes por dia, porque as doses de libertação de diltiazem, de lenta libertação, são um bocadinho mais diferentes, porque nem sempre se consegue garantir a mesma concentração em todo o comprimido e muitas vezes são cápsulas, portanto é uma situação um bocado diferente. A maior parte das fibrilhações atriais não se tratam, porque se queres dar atenolol a um paciente com fibrilhação atrial que possivelmente tem um átrio gigante, já está a induzir uma insuficiência cardíaca. Mas a digoxina inclui monitorização da dose, não inclui? A digoxina em cães inclui uma monitorização da dose entre 1 a 2 semanas posteriormente ao início do fármaco, 8 horas depois da administração do fármaco, e tem que estar entre 0,14 a 0,2 nanogramas por decilitro, se não estou errado, mas posso estar perfeitamente errado nessa quantidade. As referências são referências mais baixas do que se utilizava agora mesmo, mas a maior parte dos laboratórios das análises que eu tenho visto já tem essa
referências certas. Portanto, referências são dos laboratórios, não me façam caso. Mais uma dos gatos? Bloqueio atrioventricular de terceiro grau paroxístico. Ok? Nos cães, o bloqueio atrioventricular de terceiro grau normalmente até pode ser parcial, porque, relembro, o bloqueio atrioventricular de terceiro grau é quando a 25 de abril, Só tem 2 faixas ocupadas e de vez em quando só passa um. ou basicamente está em baixo. Basicamente, um bloqueio atrioventricular de terceiro grau completo significa a 25 de abril foi a vida e, portanto, tudo o que chega do porto morre na entrada da ponte e é a almada ou os ventrículos que têm que tomar conta da situação. Não é? De aí que um ritmo idioventricular às vezes é o único que está a manter o paciente vivo. Portanto, não vamos fazer porcaria com esse ritmo. Vamos mimá-lo, vamos tomar conta dele. Ok. Nos gatos, mas esta situação de 25 de abril cair definitivamente, da junção atrioventricular estragar-se definitivamente, é uma situação progressiva. Portanto, muitas vezes começa com bloqueio atrioventricular de primeiro grau, evolui a um de segundo grau, depois de terceiro grau, segundo, terceiro, até ficar definitivamente e por completo em bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Nos gatos não é assim. Nos gatos, por miocardites, por hipertiroidismo, porque mudamos uma planta de sítio e o sacana do gato é assim, quando carrega no botão de autodestruição, tem o bloqueio atrioventricular de terceiro grau paroxístico. Isto é, passa todo o dia com um ritmo sinusal, mas de repente tem 20 segundos de ondas P sem que sejam conduzidas para o ventrículo. Portanto, aqui não é a 25 de abril que foi embora e que destruiu e que alguém explodiu uma bomba lá. É basicamente fechado para obras, não passa nada durante 20 segundos. Portanto, a pausa mais brutal que eu tive foi de 1 minuto e meio. Sem batimento. Esta conversa faz-me lembrar, às vezes, aquelas consultas em que nós nem sempre valorizamos muito e que acontece muito em gatos, que é o dono chega e diz: ai, doutor, ele no outro dia deu-lhe qualquer coisa durante um bocadinho e nós às vezes não valorizamos. Da próxima vez, filme para nós vermos. Sim. Se calhar devíamos estar a mandá-los para fazer um alter. Se calhar devíamos fazer uma investigação um bocadinho mais focada, começarmos com umas análises, começarmos com uma investigação cardiovascular mais focada e ponderar a realização do holter. Há sempre esta questão, é neurológico, é cardiogénico, Sim, nós andamos sempre assim Eu vou-te ser muito sincero. Antes de pôr um paciente que hipoteticamente poderia ter um bloqueio atrioventricular de terceiro grau paroxístico baixo anestesia para uma ressonância magnética, para um TAC, para despistar coisas na mioleira, é simpático fazer um holter e perceber se dou um dexdomitor para induzi-lo e pô-lo no TAC, será que me vai acordar ou será que de repente vou ter que pôr um pacing externo? E se tiveres um pacing externo, fantástico. Se não tiveres, tchau. Isto leva-me a outra pergunta que não... Claro. Que me lembrei agora, porque uma das principais utilizações que nós usamos agora nos colégios da cardiologia é, por exemplo, nos cães velhos que precisam de fazer dentes, precisam de fazer extrações. Sim. E num hospital é muito comum nós encontrarmos doentes que neste momento têm 14 ou 15 anos, mas que os donos, desde os 8 ou 9 ou 10, dizem que não os podem anestesiar porque ele tem um sopro cardíaco e então têm muito medo. Sim. É difícil desconstruir isto às vezes para os donos. E aí o importe do cardiologista é fundamental. Claro. Para os colegas que têm muito medo desta questão de ele tem um sopro cardíaco, tem 10 anos, não vou submetê-lo a hora e meia de anestesia para fazer extrações, o que é que tu tens para dizer? O que eu tenho para dizer é que sopro não é igual a doença. Existe um paper bastante antigo que correlaciona a intensidade do sopro com gravidade da doença e que apenas coincidem em 60% e 60% a 70%. Isto significa que existem uma grande quantidade de pacientes que podem ter um sopro com uma intensidade de grau 3, grau 4 e, no entretanto, não termos rigorosamente nenhuma doença grave. Então, eu vou dizer o mesmo que diria aos donos. E eu volto outra vez aos meus exemplos patetas, que é o que funciona comigo. Um sopro é como eu ter uma mangueira de quintal, onde estou a regar o quintal, e onde eu faço um furo.
Se eu faço um furo de alfinete, eu vou ouvir aquele psss, que é o sopro, que é aquele ruidinho, mas eu posso ter desde um furinho minúsculo até ter uma naifada. O ruído vai ser exatamente o mesmo, mas o grau de patologia não vai ser o mesmo e a gravidade da patologia não vai ser o mesmo. Portanto, sopro não é igual à doença. Eu preciso saber exatamente o que é que esse sopro implica. E a maior parte dos sopros, muitas vezes, correspondem com regurgitações mitrais que são maneáveis. E, sobretudo, uma das coisas que muitas vezes é completamente paradoxal é ele não pode ser anestesiado porque tem um sopro. Mas faz medicação? Não. Tem sintomas? Não. Então, como de grave pode ser se não está a fazer a medicação? Sabe quem é que vai dizer isso? O fulano que faz a avaliação cardiovascular. Porque vocês depois até nos dizem, até dão uma pernada na farmacologia e nos dizem quais as drogas que nós devemos usar para cada doente conforme os problemas que eles Lá têm. está. Isto ligado a uma pergunta que me tinha feito a Luísa previamente de se é importante ser um bom generalista para ser um bom profissional. É óbvio que sim. O objetivo de tu me pedires uma ecocardiografia pré-cirúrgica é eu poder te dizer se o protocolo de anestesia chapa 5 que tu utilizas com o 90% dos pacientes saudáveis é uma coisa que possas utilizar nesse paciente ou não. Se é um protocolo seguro que possas utilizar ou não. O que eu costumo dizer muito é que as pessoas pensam que estão a escolher entre fazer e não fazer. Na realidade, o que estão a escolher é entre fazer com 10 anos e uma coisa controlada ou fazer com 15 ou 16, já com uma boca muito mais infectada, a ter que fazer muito mais extrações, muito mais tempo de anestesia e com o agravamento da doença cardíaca até lá. Tudo nesta vida se pode anestesiar. É uma questão de que risco é que estás disposto a assumir para. E a verdade é que muitas vezes nas ecocardiografias pré-cirúrgicas que eu faço, eu digo, desde a perspectiva hemodinâmica, classificamos ASA 1, 2, 3, 4 ou 5. Na medicina humana existe o 6, que são os comatosos para doação de órgãos. Na medicina veterinária utilizamos ASA 1, completamente saudável, ASA 5 em paciente estuporado com um risco muito elevado. E a maior E parte que irá dos morrer sem pacientes- cirurgia. Exatamente. A maior parte dos pacientes estarão, muitas vezes, com doença valvular mitral estável, compensada, para um procedimento pouco invasivo, como pode ser o dentário, em termos hemodinâmicos. Não podemos comparar uma cirurgia dentária com uma extração de baço. São duas cirurgias hemodinamicamente diferentes, sem menosprezar uma, nem menosprezar a outra. Ok? Mas o protocolo anestésico que vamos poder fazer numa extração dentária é muito mais flexível do que noutro tipo de cirurgias. Pode ser feito. Eu costumo fazer piadas com os meus colegas da cardiologia que têm uns diagnósticos espetaculares, mas depois tratam tudo com quase sempre os mesmos 5 ou 6 medicamentos. Deviam ter um formuláriozinho já com os nomes É deles. verdade. Mas a verdade é que existem imensos antiarrítmicos no mercado e são muito utilizados na medicina humana. Sim. Mas não é muito comum nós vermos a aplicação de medicação antiarrítmica na medicina veterinária. Não. Quais é que são os mais úteis e porquê é que não os usamos mais? Em relação ao que estavas a dizer antes, eu fico com uma frase que está na capa de um livro, não sei se é o Sisson, se é o Kittelson, e que é, quando era jovem tratava cada doença com 20 fármacos. Agora que sou mais velho, trato 20 doenças com o mesmo fármaco. Neste caso, em termos de antiarrítmicos, acontece um bocadinho exatamente a mesma coisa, não é? Porque quanto mais percebemos de eletrofisiologia, percebemos que os mecanismos de determinadas arritmias respondem a fármacos, que neste caso, eu acho que das grandes estrelas da arritmologia são a classe 3 e a classe 4. A classe 3, os bloqueadores dos canais de potássio, sotalol, amiodarona, e que têm funções beta-bloqueadoras, bloqueadoras dos canais de cálcio, e que controlam tanto arritmias que podem ser ventriculares como arritmias supraventriculares, e os bloqueadores dos canais de cálcio, que são a classe 4, o diltiazem, essencialmente, e que controlam muito todas aquelas arritmias que acontecem quer no nodo sinusal, quer na junção atrioventricular. Pronto. Depois, obviamente, que há digoxinas, que são modas, vão, voltam,
E depois existem, como tu dizes, uma miríade de antiarrítmicos que já foram utilizados e que agora é difícil utilizar, como a mexiletina, que já foi descontinuada na medicina humana e que na medicina veterinária tem ainda muita utilidade e que vamos procurar quando o sotalol só não funciona e em algumas arritmias específicas de pastores alemães, por aí fora. Depois temos a quinidina, temos a ibravadina, temos uma série de antiarrítmicos que se estão a utilizar agora e que realmente não são do uso comum. São, por exemplo, o Roberto Santilli, a Lola Porteiro, especialistas, ou o Pedro Oliveira, especialistas que realmente sabem muito, muito, muito de arritmias, começam a utilizar e começam a dizer: olha, anecdoticamente neste tipo de casos, isto funciona bem. Porque é que não fazemos como na medicina humana? Na medicina humana, em termos de arritmias, as coisas mudaram muito a partir da saída de um par de papers que são os estudos CAST. C-A-S-T. Os CAST, o que chegaram à conclusão é que os antiarrítmicos às vezes tinham um papel muito paradoxal, resolvendo umas arritmias e agravando outras. E, portanto, a recomendação de deixar de utilizar uma grande quantidade desses antiarrítmicos e começando a utilizar a ablação de arritmias, ir às veias pulmonares e retirar de ali aquele tecido que estava a provocar atrial flutter ou que estava a provocar condução pré-fibrilatória, e ir a determinadas zonas do ventrículo para fazer a ablação do fenómeno de reentrada que estava a causar essa arritmia ventricular e por aí fora. Portanto, o tratamento das arritmias deixou de ser tão farmacológico para ser mais intervencivo. Intervencionista. E nós, o que é que se passa? Como é que nós podemos utilizar uma grande quantidade de antiarrítmicos quando muitas vezes não fazemos o suficiente alter que devíamos para contextualizar uma arritmia e perceber se devemos tratar ou se devemos deixá-la sozinha, tranquila e sossegada? Se muitas vezes não fazemos um alter de seguimento para perceber qual é que é a taxa de sucesso desse tipo de fármacos na resolução e controle de uma arritmia. Consideramos que uma arritmia é controlada e que tivermos uma resposta positiva perante a medicação quando resolvemos até 80% dessa arritmia, sabendo que muitas vezes de dia para dia podemos ter uma expressão de número de extrasístoles completamente diferente. Fazer um alter numa terça e fazer um alter numa quarta pode dar número de extrasístoles ventriculares diferentes. Portanto, julgar o sucesso terapêutico não é fácil. Implica alter, implica estudos, implica sistematização de conhecimento. E ainda por cima, muitas vezes, elas não têm tradução clínica constante e direta, não é? Isto é um dono que vai pagar 3, 4 alters num paciente que, desde que começou a tomar aquela medicação, deixou de desmaiar. É complicado. Bastante. Não podemos fazer um episódio sobre arritmias sem adressar a parte do intervencionismo, como tu já começaste a puxar, e sem falar sobre os pacemakers. Claro. Corrige-me se estiver errado, mas tenho a impressão que a introdução em Portugal já conta com longos anos pela mão do colega Dr. Luís Lobo. E não sou. Mas continua a ser algo incomum. Em que pé é que estamos nesta área? Acho que não é assim tão incomum. Acho que não é assim de tudo tão incomum. Se tu me disseres alter em gatos, é altamente incomum. Se tu Alter me não, disseres- pacemaker. Desculpa, pacemaker em gatos é altamente incomum. Se me disseres pacemaker em cães, já é bastante comum. Ok? Porque basicamente, não sei se antes do Luís, o professor Sales Luís tenha já colocado um pacemaker ou não. Sei que o Luís inicialmente, se não foi o primeiro, foi o que começou a vulgarizar, se bem que o verbo vulgarizar é horrível, mas neste caso vulgarizar, fazer muito mais usual a implantação de pacemakers, e posteriormente noutro tipo de projetos também se colocaram pacemakers e se continuam a colocar pacemakers, se continuarão a colocar pacemakers porque dentro dos intervencionismos é o mais fácil. Dentro dos intervencionismos é o mais fácil. Um corte na jugular, introduzir, deixar no ventrículo direito, se é por fixação passiva e ancorar bem, se é por fixação ativa, atarrachar no ápex do ventrículo direito, e ali está o pacemaker, e a partir de aí programar com um programador. Pronto. Para quem faz intervencionismo é o procedimento mais fácil. E, sinceramente, é fantástico porque
acaba por resolver a maior parte da sintomatologia do paciente. Ainda estamos no início dos pacemakers. Sim, por enquanto estamos a utilizar pacemakers unicamerais. Verão os bicamerais, verão todo tipo de pacemakers diferentes que no futuro poderão melhorar ainda mais. Por que que ainda não acontecem? Primeiro, porque são relativamente caros e segundo, porque ainda não temos uma casuística que nos permita já fazer este tipo Mas de utilizações. terapeuticamente são muito eficazes. Terapeuticamente são extremamente eficazes. Tu tens um paciente com, por exemplo, um exemplo, boxer, 12 anos, a tutora é aluna de medicina veterinária, faz uma ecocardiografia, suspeitamos de uma cardiomiopatia ritmogénica do ventrículo direito, fazemos holter, chegamos à conclusão de que temos que começar a medicar com sotalol, começa a fazer sotalol durante meio ano, fica impecável. Ok, fantástico, sim senhora. Começa novamente a sincopar. Manel, o que é que fazemos? Repetir a ecocardiografia, ver se hemodinamicamente está bem, porque tinha uma suspeita de fenótipo dilatado. Se estiver tudo bem, repetimos o holter. Quando repetimos o holter, está tudo controlado. Olha, não é daqui, vamos lá ver se é neurológico. Não, o neurologista diz que não é de aqui, continua a ser de ritmo, vamos lá ver o que é que fazemos. Ok, vamos fazer um holter de 7 dias. Ok, fazemos um holter de 7 dias. O quarto dia, vemos, sempre tudo perfeito. O quarto dia temos um bloqueio atrioventricular. De facto, não era um bloqueio atrioventricular, era um atrial standstill. Portanto, basicamente, Porto deixou de funcionar. 25 de abril, marimbou-se para o assunto e o ventrículo disse: se ninguém trabalha, não vou ser eu que vou trabalhar. E teve uma pausa de 40 segundos. Desmaiou. Basicamente, foi para o Porto a correr, o Luís colocou um pacemaker e desde então tem passado um ano e meio e o paciente basicamente dispara o holter entre um 14 a um 20% das pausas que tem durante um mês. E basicamente que seriam pausas onde sincoparia e agora não sincopa. E faz uma vida normal. E faz uma vida perfeitamente normal. Sou fã das guidelines Recover, mas há 3 fatores no tema das arritmias que repetidamente vejo mal aplicados na ressuscitação cardiopulmonar. O primeiro é não ter o ECG e o capnógrafo ligados no fim do primeiro ciclo de 2 minutos de compressões cardíacas. Claro. É um esforço de equipe e nem sempre a coisa corre bem. O segundo é que a maioria dos sítios não dispõe de desfibrilhador. E o terceiro é a administração apressada de adrenalina logo no primeiro ciclo. Podes comentar a importância das 4 arritmias descritas no Recover, que é a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular, a sistolia e, eu não sei dizer em português, mas diria que é o Pulse Electrical Activity. Dissociação eletromecânica. Como é que é? Dissociação eletromecânica. Dissociação eletromecânica. E se na ausência de um desfibrilhador realmente se justifica esta prática de apostar logo na adrenalina? Sim, aqui há várias questões. Primeiro, gostava de dizer, se tivermos tempo, porque se calhar Vamos olhar para o produtor. esticando muito. O produtor diz que sim, o produtor diz que temos tempo. Então, basicamente, o primeiro problema começa porque a maior parte das equipas de ressuscitação, que deveriam ser de 3 como mínimo e de 5 pessoas, normalmente é 2 pessoas ou uma pessoa, onde uma é das impossível pessoas fazer com não duas tem ou com uma. não tem noção, é um assistente ou é um enfermeiro sem muita experiência e outro é um médico que às vezes está de urgência e que nem sempre tem uma formação como deveria ter. Portanto, a formação ideal, neste caso. Portanto, o problema começa logo com tudo aquilo que tu dizes, é fazer cestos sem vimes. E isto significa, se eu não tenho uma equipa sólida, uma equipa treinada e uma equipa familiarizada com tudo isso, faça o que faça, vai dar porcaria. Tendo em conta isso, o não ter um desfibrilhador, às vezes até me parece bem, porque acho que o número de acidentes laborais multiplicaria se estivessem desfibrilhadores em marquesas metálicas com pessoas que não têm noção de como é que é preciso fazer isto. E que viram muitos filmes. E que viram muitos filmes e que pensam que é clear, damos ali uma descarga e de repente começamos a ter uma linha normal. E não percebemos que a desfibrilação significa vou resetear o sistema. É mais parecido com um desligar o Windows e voltar a ligar do que propriamente com um desfibrilar como nos filmes. Mas nos filmes é um clássico. Nós temos a sistolia
E eles de dão um repente, choque e aquilo volta. Maravilhoso, não é? Pronto. Que não é indicado. Exatamente. Mas nos filmes funciona. E até porque nos monitores dos filmes, muitas vezes o que nós vemos nem sequer são arritmias que deveriam ser chocadas. São arritmias que deveriam ser medicadas. Pronto. Portanto, passa logo por aí. Adrenalina. Adrenalina é um fármaco que, obviamente, é o turbo. E muitas vezes o turbo não deveria ser utilizado em situações onde o turbo não é necessário. Deixa-me só especificar. Espero não me estar a enganar. As fibrilações ventriculares e as taquicardias ventriculares são shockable. São Podem ser desfibriláveis, chocáveis, mas não é? também podem ser maneáveis. E Ou é outra. Não, ajuda-me. Tudo é... Eu acho que é a fibrilação atrial. A fibrilação ventricular não, deve fibrilação ser... ventricular e a taquicardia, ou não? A taquicardia nem sempre terá que ser chocável. Nem sempre terá que ser resolvida com um choque, ok? Às vezes, se nós fazemos uma lidocaína, podemos ter um bom resultado, ok? E às vezes o que temos que fazer é melhorar a oxigenação, não é? Pronto, portanto, nem sempre a conversão, e até porque, por exemplo, se nós medimos um lactato, muitas vezes nós temos arritmias por uma hipóxia brutal, por hipóxia do miocárdio brutal, e o que nós precisamos é dar oxigenação e ter tempo e paciência. A primeira regra do coração é um batimento ventricular não é bonito, mas é funcional. É funcional, se calhar só vai mandar para a circulação entre 25% a 50% da quantidade de sangue que existe no ventrículo. Mas é melhor muito isso melhor do que a massagem cardíaca nada. consegue. Exatamente. Exatamente. E é melhor isso do que nada. Portanto, se eu tenho um ritmo idioventricular acelerado, se eu tenho uma taquicardia ventricular, desde que não seja extremamente rápida ao ponto de vir desenvolver numa fibrilação atrial, deixa isso, continua a oxigenar, continua a melhorar as coisas e vamos, air, breathing, circulation. Mas esse se é o a circulação... da minha questão. É que o que eu vejo é como atiram logo adrenalina para cima sem ter um diagnóstico. É super pro-arrítmico. Exatamente. Ou seja, é mesmo isso que eu te quero perguntar. O argumento é, nós não temos desfibrilador, portanto, se for uma das outras duas, a coisa vai correr mal. Mas... Dá um murro no peito. Dá um murro. Em italiano fica mais bonito. Quando a primeira vez que eu ouvi isto do murro no peito foi em italiano colpi nel pecho. E que fica lindo, não é? É murraça no peito e toca andar. Se partir uma costela é porque foi bem feito. Se partir uma costela, depois lidamos com isso. O que é importante é que ele viva para contar a história. Mas é precisamente isto. Eu sou da opinião que nós deveríamos sempre esperar os 2 minutos, sempre ver o ritmo, e então, se for non-shockable, dar a adrenalina. Mas recorrentemente eu vejo que o primeiro passo é dar adrenalina. E o que eu penso é, se ele tem uma taquicardia ventricular, eu acabei de tirar gasolina para a fogueira. Acabamos de transformar essa taquicardia ventricular numa fibrilação ventricular que sim vai ter que ser shockable. E se não tenho um desfibrilador, lá se foram as coisas. Lá se foi tudo. Não é? Portanto, basicamente o problema é, e a questão é, se o coração bate, e o coração bate mais ou menos funcionalmente, deixa-o bater. Trata do resto. Se a circulation está garantida, não toques. Não toques. Se vês que a circulação, se a pressão arterial não está mantida, se a irrigação sanguínea não está mantida, faça aquilo que tiveres que fazer para chegar lá. E daí a importância do capnógrafo. Ora, existe a tendência de ligar o pulso oxímetro quando é um péssimo indicador. O capnógrafo é que diz se nós estamos a ter circulação e ventilação. Eu já vi mortos que levavam mortos 4 horas terem pulsioximetrias de 60. E já vi vivos, muito vivos, com pulsioximetrias de 30. E ter que molhar a língua para conseguir que me disse uma pulsioximetria boa. Portanto, não. Se temos uma intubação, temos uma capnografia. Se temos uma capnografia, temos concentração de CO2. A máquina está a mexer. Exatamente. Por causa do parâmetro agora mudou, tem que ser acima de 17 milímetros. Antigamente era 15, mas se tivermos isso, estamos tranquilos. Sim, mas nunca vamos ter. Eu lembro-me de ter anestesias onde tínhamos 30 de capnografia, tínhamos estas coisas todas, começava-se a bombar um bocado, mas o paciente vai se tornando preguiçoso. Se está num decúbito lateral, obviamente que um dos pulmões está mais preguiçoso, etc, etc. Portanto, os valores ideais são uma coisa, os valores reais são outra, e aquilo que nós devemos fazer para cercar uma coisa, para deixar a realidade e a teoria o mais perto possível uma coisa da outra. Com certeza.
Mensagem para casa, esperem os 2 minutos, liguem as coisas e não atirem logo com a adrenalina para cima. Comecem logo as massagens. Como disse o juramento hipocrático, primum non dolere. Primeiro não fazer porcaria, primeiro não fazer mal. Depois logo vemos. Manuel, estamos agora a fechar o tema e, portanto, gostava de perguntar se há algo sobre este tema da ritmologia que queiras acrescentar ou que achas importante que os nossos ouvintes retenham ou que nos tenham falhado. Acho que os perfis raciais, acho que o Walter já não é um bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta que tem que ser utilizada, mas que tem que ser utilizada com conta, peso e medida. Isto significa, lá porque eu acho que deve fazer um Walter, não significa que possa saltar passos. Porque muitas vezes o Walter é o final do caminho em termos de diagnóstico. Isto significa, de que é que me serve fazer um Walter? Por exemplo, vou fazer um Walter num Doberman, encontro que sim, com que tem número de extrasístoles ventriculares compatível com a suspeita de cardiomiopatia dilatada, oculta, mas não fiz tiroide, sabendo que o Doberman tem tendência para hipotiroidismo. E significa que se tenho um paciente hipotiroide, antes de pensar, ponderar em medicar uma arritmia, tenho que controlar a tiroide. Portanto, não me serve de nada ir procurar determinado tipo de arritmias se antes não fiz o meu caminho diagnóstico para excluir. Como é que está hemodinamicamente o paciente? Está congestivo? Então, se calhar, não vou olhar para essas arritmias da mesma forma que tinha que olhar antes. Tenho uma massa. Ontem vi um paciente com uma taquicardia supraventricular, mas com uma massa na base do coração. Obviamente que é uma massa que pode estar a causar esta arritmia, não é? Portanto, basicamente, o meu manejo vai ser diferente dependendo de qual é que seja a causa desta arritmia. Portanto, antes de fazer o Holter, primeiro tenho que, vamos controlar hemodinamicamente este paciente, vamos ver como é que estão as coisas, ou se calhar vou fazer um Holter com uma taquicardia que não está controlada. Para que é que eu vou fazer um Holter num paciente com uma clara insuficiência cardíaca congestiva à direita e uma fibrilação atrial? Depois de fazer uma ecocardiografia e ver que tem um fenótipo dilatado. Primeiro trato hemodinamicamente, tento reduzir a frequência cardíaca da fibrilação atrial depois de estar hemodinamicamente estável e só depois é que vou fazer o Holter. A não ser que queira fazer um Holter, cobrar o dono um Holter e dizer, sim senhora, a frequência cardíaca média diária está em 170. Agora começa a medicar e daqui a 2 semanas volta a pagar exatamente o mesmo para eu dizer-te se está controlado ou não. Portanto, Holter é essencial. Perfis raciais, Doberman, Boxer, pastores alemães em idade jovem, antes dos 2 anos, com episódios estranhos, Cavaliers, etc, etc. Existe uma miríade de perfis raciais para Holter, gatos com cardiomiopatia hipertrófica. Existe uma miríade de indicações para Holter, mas sempre sem saltar passos, fazendo todo o percurso diagnóstico para que o Holter nos diga realmente aquilo que nos tem que responder. Como de grave que é, tenho que medicar, sim, não, com quê e quando é que vou voltar a controlar. Olha, Manuel, foi uma ótima conversa, adorei. Tenho sempre a tendência de vos puxar para as urgências, mas foi uma ótima conversa. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu, adorei vir, foi uma experiência, foi o meu primeiro podcast, foi uma experiência fantástica, estive super confortável, muito obrigado a vocês. Lembramos que este podcast é uma produção do SNMV e que os nossos sócios têm ao seu dispor uma colaboração com o Vetlexicon, a maior plataforma online de recursos técnicos para a clínica veterinária e com muita informação sobre arritmias e a um preço imbatível. Recordamos também que a Vetlexicon dispõe da opção de subscrição individual, mas também para todo o campo, proporcionando um suporte bibliográfico que faz toda a diferença. Até à próxima!